Fala, terceira série. Nessa aula 7, vamos ver o conceito de pressão. Quer dizer, vamos rever esse conceito de pressão. Por que é importante? Porque o conceito de pressão nós vamos usar também para estudar a pressão exercida por fluidos, líquidos e gases. Tudo bem? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o que é a pressão. Pressão sempre vai ser a força que você está fazendo em uma determinada área. Então, se você pegar aqui teu lápis, tua caneta e fazer uma força nas extremidades da caneta, você vai sentir um desconforto maior onde? Na ponta, né? Ah, é lógico isso. Não, não é lógico. Observe que a força que você faz tanto na ponta quanto na outra extremidade são iguais, mas o desconforto maior é na ponta. Por quê? Porque a área da ponta é muito menor. Então, conforme você vai diminuir a área, a pressão é maior. Então, quando você sente esse desconforto, o que você vai falar agora? A pressão ela é maior na ponta da caneta do que na outra extremidade. Tudo bem? Então, pressão é uma grandeza que relaciona a força com a área de aplicação. Tá? Então, tá aqui. Ó. Eu tenho uma área e a pressão está sendo perpendicular à área. Tá? Então, essa equação aqui você vai poder usar quando a força for perpendicular à área. O que é perpendicular mesmo? Quando faz um ângulo de 90 graus com a área. Então, eu tenho aqui a área. Quando a pressão ela faz um ângulo de 90, eu posso usar aquela equação ali. Ó. É 90? Daqui é a força. Força que está sendo exercida em uma certa área. Então, 90 graus, eu posso usar essa equação. Então, pressão é força sobre a área. Unidade no sistema internacional. Então, a unidade de pressão é a unidade de força, que já vimos, que é um Newton, dividido pela unidade de área. Qual a unidade de área no SI? Metro quadrado. Então, você pode usar nos exercícios pressão Newton por metro quadrado ou Pascal. Tá? Então, Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Você pode usar as duas. Essas unidades aqui, elas estão no SI. Tá? Então, Newton por metro quadrado está no SI e Pascal também está no SI, porque Pascal é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. Vamos fazer um exemplo aqui. Presta atenção. Então, determine a pressão de uma força de 10 newton sobre uma área de 5 metros quadrados. Então, observe aqui, eu olho para a figura e vejo que a força está fazendo um ângulo de 90. Se está fazendo um ângulo de 90, eu já posso usar diretamente aquela equação. Então, pressão é força sobre a área. Força 10 dividido por 5, que é a área, está todo mundo no SI. Então, a pressão vai ser 2 N por metro quadrado, também no SI. Tá? Quem quiser pode colocar que pressão é apenas o quê? 2 Pascal. Só isso. Bom, agora se a força estiver inclinada. Se a força estiver inclinada, você vai ter que mudar um pouquinho o conceito. Então, observe aqui, sempre quando tem uma força inclinada, nós vamos ter que fazer o quê? Decompor a força. Então, eu tenho uma força no eixo X e tenho uma força no eixo Y. Tá? Eu tenho uma força no eixo Y. Então, qual é a força que eu vou usar? Eu vou usar a força que está no FY. Por quê? Porque é a força que está fazendo 90 graus. Tá? Mas aí você vai ter que usar as suas relações trigonométricas para saber quem é essa força FY. Ó, essa força FY é a força que está o quê? Oposto ao ângulo. Então, o oposto é o seno. Então, no lugar do F, eu vou colocar FY. Então, pressão vai ser FY dividido pela área. Quem é FY? É F sendo o ângulo. Nesse caso aqui, o ângulo que eu tirei é 30, então ficou seno de 30. Tá? Agora é só colocar os valores na equação. Então, F quanto que é? 10, seno de 30, 0,5, dividido pela área, que é 5. Fazendo essa continha aqui, vai dar 1. Então, a pressão aqui vai ser 1 Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que 1 Pascal. Tá? Tudo bem? Então, sempre quando a força for perpendicular, você usa a equação diretamente. Se a força ela não é perpendicular, você vai ter que usar essa relação de seno-cosseno. Tá? Nesse caso aqui, eu usei o seno. Bom, e outra pressão super importante é o que nós chamamos de pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica é o quê? É a força
que essa camada gasosa que tem no nosso planeta está fazendo em uma determinada área, tá? Então, a pressão atmosférica são o quê? Esses milhares de partículas que tem na atmosfera fazendo a força na nossa cabeça, em uma determinada área. Isso que é a pressão atmosférica, tá? Quem foi um dos primeiros a determinar essa pressão atmosférica foi o Torricelli. O que o Torricelli fez? Ó, Torricelli pegou um recipiente cheio de mercúrio, tá? E virou aqui esse cilindro também cheio de mercúrio. Quando ele virou esse cilindro de mercúrio dentro desse outro recipiente também cheio de mercúrio, essa coluna de mercúrio desceu, tá? Formando aqui uma altura de 76 centímetros. E então ele falou aqui, essa experiência, lembrando que ele fez no nível do mar. Então ele foi um dos primeiros a equacionar isso daqui. Ele falou que a pressão que essa camada gasosa está fazendo ao nível do mar é a pressão de uma coluna de mercúrio de 76 centímetros. Então, ó, ele chamou de pressão atmosférica é igual a 76 centímetros de mercúrio. Essa unidade é usada até hoje, isso mesmo, isso aqui é uma unidade. Centímetros de mercúrio é uma unidade para pressão. Claro que eu posso mexer com essa unidade aqui de comprimento, essa altura. Então, 76 posso colocar 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa, tá? Então, a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio. Mercúrio porque foi a substância que ele usou, tá? Bom, eu posso fazer a mesma experiência do Torricelli, mas usando água ao invés de mercúrio. Então, vamos lá. O que eu fiz? Coloquei aquela equação inicial. Pressão é a força sobre a área. Essa força aqui vai ser o quê? Vai ser o peso dessa coluna de água. Então, no lugar de F, coloquei P. P sobre A. Qual é a equação do P? Do peso? Massa vezes gravidade. Mas massa eu posso escrever em função da massa específica da água, que é densidade vezes volume. Então, coloquei aqui, ó, densidade e o volume. Então, vai dar 1000 vezes 10 vezes 10. Esse 10 aqui vem da gravidade, tá? Dividido por 1. Então, usei aqui a área de 1 metro quadrado. Então, fazendo essa continha, eu posso chegar aqui a pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Ou, quem quiser, pode colocar que a pressão atmosférica é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, isso daqui é importante. O aluno vai ter que memorizar. A pressão atmosférica é dada por este valor aqui. Observe que esse valor aqui é idêntico a isso daqui, tá? Mas 76 centímetros de mercúrio não está no SI, nem 760 milímetros de mercúrio, não está no SI. Então, no SI, quem é? No SI, esse daqui, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Tudo bem? Então, vou deixar alguns exercícios aí para que vocês façam e até a semana que vem. Tchau, tchau.